Olá, uma boa tarde a todos, ou um bom dia, ou uma boa noite, conforme o horário que vocês for assistir essa nossa reflexão de Ano Novo. Estamos aí mais um ano para começar, começando na verdade, e a gente aqui trazendo a mensagem de Jesus, para refletir sobre o que Ele tem para nos auxiliar, em mais um ano de existência aqui nesse planeta, E para isso nós vamos trazer então a passagem da parábola dos talentos. Vocês lembram? Vamos relembrar os pedacinhos e vamos comentando um pouquinho. Essa parábola nos fala o seguinte: porque assim é como um homem que ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. Olha que interessante essa passagem, Estamos começando um ano e é interessante a gente analisar os nossos talentos, que Deus nos emprestou, nos deu, para que a gente pudesse vir para cá e multiplicar eles. Então é sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho, como a gente pode multiplicar esses talentos. A gente pode começar com o nosso trabalho. Como é que a gente multiplica talentos lá? A gente não precisa só escalar, ter uma escalada financeira, de profissão, para ganhar mais que os outros e passando por cima das pessoas, não percebendo o que a gente pode acrescentar à vida das pessoas e multiplicar o nosso talento. Às vezes é ensinando, às vezes é aprendendo, tendo a humildade de aprender. Enfim, quanta coisa boa, gostosa a gente pode conviver com as pessoas e assim multiplicar esses talentos que Deus nos deu, conforme a nossa capacidade. E é interessante a gente analisar que Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Ou seja, a gente sabe que Deus é infinitamente bom e justo. Por que Ele faria essa diferença entre um e outro, dando mais ou menos talentos? Aí é interessante a gente analisar. Por quê? Aqui ficou bem claro, segundo a sua capacidade. A gente aprende o quê? Se nós viemos para cá, nós recebemos nossos dons, os nossos talentos aqui, e conforme a gente não busca colocar esses talentos em prática, trabalhar com eles a favor da humanidade, a favor da família, que somos em Deus, a favor da criação de Deus, em uma outra encarnação que nós voltar, para que Deus nos dará de novo esse talento, se a gente não fez bom uso dele? É mais ou menos assim. Se lá em casa a gente ganha um presente de Natal, Vou dar um presente de Natal para minha mãe, e eu dei uma panela para ela, um jogo de panela, para não ser só uma panela, um jogo de panela, mas a minha mãe não gosta de cozinhar, apesar de que uma panela, um jogo de panela é útil na casa, Mas vamos dar um exemplo humilde aqui. Por que num próximo ano eu vou novamente dar panelas ou utensílios de cozinhar se ela não gosta disso? Não vai ser útil, não é? Ela não vai conseguir fazer novos pratos, ela não vai conseguir agradar a família a partir da alimentação, vamos dizer assim, porque não é algo que ela gosta, ela não tem essa capacidade para cozinhar. Não desenvolveu, está tudo certo. Mas da mesma forma Deus faz com nós, Ele nos dá talentos que a gente às vezes busca abafar, enterrar, como conta aqui mais para frente um pouquinho, E não aproveita esses talentos em benefícios, não multiplica esses talentos, Continuando então, o que recebera 5 talentos, ele foi-se, entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Eu achei interessante que ele não distingue se o cara era bom ou não. Ele passou a negociar, ele aproveitou esses talentos, não fazendo o mal. É claro, a gente sempre coloca no não fazer o mal, Então ele passou a negociar e teve esse outros 5, ganhou mais 5. Da mesma sorte também, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mais do que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. A gente pode interpretar aqui esse cavou na terra, com a materialidade. O que a gente faz com nossos talentos? Às vezes, na maioria das vezes, até eu me atreveria a falar,
nós cavamos, escondemos esse talento somente aqui para a matéria, né? Para as coisas que a gente arrecada, guarda, acumula, materialmente falando. Então foi o que ele fez. Não quer dizer o quê? Ele não usou esse talento para poder guardar de repente no coração do outro o amor que lá na frente vai lhe auxiliar quando vier como mãe, como pai, como irmão, como alguém que pode lhe auxiliar lá em uma outra vida. A gente coloca em uma outra encarnação, né? Mas às vezes é logo aqui, né? Não é nem lá depois de uma outra vida, né? E ele fez isso. Então, às vezes, né, a gente precisa tomar cuidado, às vezes não, a gente precisa, né, tomar cuidado quanto a isso nesse ano que se inicia, para que nós aproveitemos os nossos talentos não somente na parte material, o que é necessário, a gente sabe, né, a gente precisa da parte material para a gente se manter, para a gente buscar as coisas do espírito, mas tudo com seu devido valor, não somente na matéria, né? E aí continua. Mas o que havia recebido, escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. Aqui é interessante. Será que Deus nos chama às contas quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual? Não é interessante a gente pensar? Se a gente for analisar um pouquinho mais para frente, vamos falar sobre isso mais aqui na frente, quer ver? E chegando-se a ele, o que havia recebido 5, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, e eis aqui tens outros 5 mais que eu lucrei, né? E o seu senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Olha que interessante, né? Aqui, né? Muito bem, servo bom e fiel. Aí ele coloca: já que foste fiel nas coisas pequenas, porque ele foi fiel no quê? Ele pegou a parte, o dom que ele ganhou, o talento, né? E ele desenvolveu aqui no mundo material, que seriam coisas pequenas. Ele auxiliou nas coisas pequenas, vamos dizer assim. Aí dar-te-ei a intendência das grandes, que é a parte do espírito, né? Como parece pra gente, são coisas pequenas do nosso dia a dia que não são tão importantes, pequenas atitudes com os nossos irmãos, com os nossos parceiros de trabalho, com as pessoas, principalmente da nossa família, né? Às vezes a gente diz: nossa, mas é tão pouco que eu estou fazendo, né? Tô tentando ser um pouquinho educada, tô tendo uma pequena atençãozinha ali. Então, assim, parece pequenas coisas que a gente faz. E eu escuto muito isso: nossa, mas é tão pouco perto de tudo que eu preciso ainda fazer, né? Mas aqui Jesus nos fala, esse pequeno que parece pequeno que a gente faz, ele vai nos dar acesso, vamos colocar assim, a grandes coisas, que é essa conexão com Deus. Porque depois o Senhor, ele fala assim: entra no gozo do teu Senhor, entra na felicidade plena com Deus. É mais ou menos isso. Então a gente, fazendo essas coisas que parecem pequenas para nós, vai nos dar esse equilíbrio, essa serenidade, porque nós nos conectaremos com Deus na bondade e no amor de Deus, né? Olha que interessante. Da mesma sorte, né, apresentou também o que havia recebido 2 talentos, né, e o Senhor disse da mesma forma, né? E eis aqui, seu Senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rígida condição. Cegas onde não semeaste, recolhes onde não espalhaste. E temendo-me, fui e escondi o teu talento na terra. E eis aqui tens o que é teu. E respondendo, seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso. Sabias que cego onde não semeei, e que recolhos onde não tenho espalhado? Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com juro o que era meu. Olha como é interessante aqui. A gente sabe que Deus, ele não é mau, né? E ele planta em todos os lugares e colhe em todos os lugares. Aqui né? Eu interpretei essa passagem dessa forma, né? Porque a gente tem várias formas de interpretar.
Eu consegui analisar, dá para a gente analisar aqui, porque aquela passagem de Jesus que ele fala, seja o teu sim, sim e o teu não, não. Porque se eu tenho um talento e eu creio que Deus, eu temo a Deus, né? Que Deus vai me castigar ou terá algo assim, né? Que ele possa ser mal comigo, então eu creio nisso. Então que pelo menos eu haja conforme eu creio, meu sim, sim, se eu creio dessa forma. Então, se eu não faço aquilo que eu acredito que Deus espera de mim, eu já não estou fazendo aquilo que eu creio, não estou sendo meu sim, sim, né? E sim, meu não, não, né? Então, deu para entender mais ou menos dessa forma aqui, né? É claro que tem toda uma explicação que os espíritos nos dão, né? Mas é legal a gente refletir, é pensar, então é como a gente vai compreendendo e vamos refletindo, e eles vão nos esclarecendo cada vez mais, né? Aí aqui, esse senhor ele fala que ele deveria então ter dado aos banqueiros. Se a gente for analisar, quem guarda as coisas que nós fizemos, além, é claro, de nós, né? Aquelas pessoas a quem nós fazemos, a quem nós usamos o talento para auxiliar. Então, de certa forma, nós estamos depositando nos outros, né, as bênçãos futuras para nós. Né? É claro que tem toda a situação que a gente deposita tudo isso em torno de nós, né, todas as energias em torno de nós, né, das coisas boas que nós fazemos. Mas o outro, né, ele é o nosso próximo na próxima encarnação. Na verdade, normalmente nós reencarnamos junto com aqueles que nós estamos ligados hoje, né? Normalmente acontece assim, né? É claro que há situações e situações. Mas, então, olha como é interessante que nesse nosso novo ano, a gente possa e consiga lembrar que nossos irmãos em torno de nós, né? Eles também são usados para nos auxiliar, da mesma forma que nós somos usados para auxiliar a eles, né? Nessa ou em outra encarnação, porque a nossa existência é uma só, é uma vida só, uma vida eterna, né? E aqui então ele continua. Tirai-lhe dele, pois o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Por que Deus falaria isso? Tira o talento desse fulano e dá para o ciclano. Por quê? É claro que Deus não fala exatamente dessa forma, que tudo funciona conforme as suas leis. Mas por que aconteceria isso? Se eu tenho, vamos colocar o dinheiro, né, que é uma ferramenta para colocar meus talentos em prática, né? Então, se eu tenho dinheiro e eu poderia transformar esse dinheiro em trabalho, né? Enfim, auxílio para crianças necessitadas. Olha quanta coisa poderia ser feita com esse dinheiro. Mas eu procuro usar ele somente para mim. Eu cavo um buraco e coloco só na materialidade para mim, com meu egoísmo, meu egocentrismo, né? Por quê? Né? Que se eu não fiz bom uso desse talento para minha evolução e para a evolução da criação, porque Deus novamente me daria numa outra encarnação se eu não faria bom uso desse dinheiro, se não me seria útil. Então ele procura uma outra ferramenta para que seja útil para a minha evolução e também para a criação. Aí talvez, né, estamos sendo radicais aqui até, né, 8 ou 80, mas talvez a pobreza. Porque se eu não tenho dinheiro, eu vou me obrigar a trabalhar esses meus talentos, aonde quer que eu esteja vivendo, né? Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Quanto mais talentos, mais vontade a gente pode trazer também para a vontade, porque às vezes a gente sabe que sabe fazer, mas não tem vontade. Às vezes tem preguiça, né? O servo preguiçoso, como disse o Senhor aqui. Às vezes a gente preguiça, aqui dentro da casa espírita mesmo, né? A gente precisa, às vezes, ter muita vontade para a gente não ficar de preguiça fazendo outras coisas mais agradáveis para a matéria, para o corpo, né? Para a parte danada, nossa parte mais homem, talvez mais homem do mundo ainda, né? Na escala evolutiva que nós estamos. Então, é interessante a gente pensar nisso. Quanto mais mais nós ganhamos e aproveitamos, mais nós teremos na próxima encarnação. O que é interessante a gente analisar também,
Porque quantos de nós já falou ou ainda fala, né? Ah, para que eu vou evoluir nessa vida? Eu tenho a outra. Aí vem a questão. Quais serão os talentos que nós receberemos na outra encarnação devido à nossa preguiça? Né? É importante a gente avaliar. E ao que não tem, então, né, tirar-se-ele-á até o que parece que tem. Né? E o servo inútil lança-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Fica bem claro, né? Nas trevas exteriores. Por quê? Porque nós nos colocamos neste mundo, né? E nossas aflições, nossos desesperos, quando a gente não trabalha esses talentos a favor de nós e a favor dos outros, nós vivemos em aflições, né? Às vezes a gente somos depressivos, a gente se sente muito sozinho, somos carentes, né? Passamos várias necessidades também. E daí vem essa treva exterior, porque se nessa encarnação eu não aproveitei meus talentos, na próxima vem essas aflições para que nos estimule, né, a trabalhar esses talentos. Então que nesse ano que está se iniciando, que a gente lembre-se da importância desses talentos que nós temos, da vontade que nós precisamos trabalhar dentro de nós, para que nós façamos evoluir, né? Fazer evoluir a nossa evolução e a evolução do mundo, né? Trabalhar essa nossa evolução. Então que nós consigamos nesse ano que se inicia, sermos um pouquinho melhores que já fomos no ano passado, que é um ciclo que se inicia, né? E que no final do ano a gente possa estar feliz, fazer um exame de consciência, porque a consciência, na verdade, é Deus dentro de nós, né? Nos lembrando do que é bom e do que é ruim, né? Então a nossa consciência, ela nos grita ela nos toma conta, como dizia a passagem aqui, das coisas que nós deixamos de fazer, né? Porque a gente vai percebendo ao longo dos dias, né, o que nós deixamos de fazer e lamentamos muitas vezes por isso, né? E com esse trabalho do talento, né, percebendo os talentos que nós temos, pondo em prática eles e multiplicando, nós vamos perceber que independente de qualquer ritual que a gente faça no ano novo, né, na virada do ano aqui, a gente terá sim muita prosperidade, porque é o que Deus quer de todos nós, é o que Jesus, né, ele deixou esse exemplo todo para que nós tivéssemos, né, essa prosperidade, e não só em um ano, e nem só em uma vida, mas em uma eternidade, né, uma existência inteira. Então, essa era a nossa reflexão de hoje, né? E aqui fica a reflexão para o nosso ano aí que se inicia. E nós, né, do Seara de Luz, Jesus e Deus nos deseja essa prosperidade, né? E nós aqui da Casa Espírita também, né, desejamos a todos nós, né, que nós possamos ter esse ano com mais compreensão, com mais amor no coração, amor pelas pessoas, né, e amor por toda essa criação, esse mundo que Deus fez e nos deu, para que nós multiplicássemos talentos, não só materiais, mas principalmente esses espirituais. Muita gratidão pela atenção, pelo carinho de estarem comigo até agora, né? E a gente se vê ali nesse próximo ano. Gratidão.